com você. Por esses dias tem que acontecer essa viagem para Brasília que deu o reset. Por quê? A ideia é que abrir o caminho aí, mesmo abrir o caminho aí. E paralisa toda a área de investimento. Eu não comecei nada, excelência, vereador Donato. Pelo motivo que eu tenho uma linha alta, eu não gosto de vestir duas camisas que eu não consigo. Tem que vestir uma só que me cabe. Que eu tenho respaldo. Que respaldo eu ia ter com o plantado igual eu tive aqui? Está de parabéns, gostei das ideias, começou. Só não gostei dele ser uma peça principal para cutucar o meu governador velho. Mas, do mais, muito obrigado, presidente, muito obrigado, público presente, muito obrigado, vereadores. A tribuna fica à disposição do vereador do PT, Donato de Jesus Almeida, 10 minutos com direito à palavra. A tribuna fica à disposição do vereador do PRB, João Maria do Santo, 10 minutos com direito à palavra. A tribuna fica à disposição do vereador do PRB, Aparecido Vieira Lopes, 10 minutos com direito à palavra. Senhor presidente, meus leitores, colegas vereadores, público presente, comentar em nome do professor Isaías, professor Leite Curto, nosso amigo Nivaldo, todos os amigos que estão presentes. Quero comentar do meu amigo Paranala, guerreiro aí que vem fazendo um grande sucesso no seu de carreira, do tratorzinho ali. Está parado hoje porque quebrou a roda do trator lá na Paranala. E que eu tenho vindo aqui na tribuna, justificar que eu não vim na tribuna passada, porque na sessão passada, eu não estava com de saúde, né? E quero também dizer que eu estou já contente da manifestação do grande presidente, já está tendo um resultado. A energia já melhorou bastante, né? Já tem um trator de esteira aí do setor de Chacareiro limpando a rede, que era uma tragédia, para aquele ventinho que dava, já trancava toda a rede, e ontem já fez um serviço bonito ali. E é desse jeito que a gente tem visto que aí que a gente nós vê, que a união faz a força, né? E se unimos todos os empresários, todas as lideranças, a Câmara Vereadora, todo o povão todo, e graças a Deus o negócio está desenvolvendo. E eu acredito que é por aí que nós conseguimos resolver os problemas do nosso município. É nós darem a mão e nós ir à luta, né, professor? Que nós conseguimos. Né? E aí é o que eu tenho falado também aqui a respeito dessa buraqueira da cidade. Eu tenho cobrado tanto o secretário para poder abrir logo essa licitação e agora conseguiu ter até agora. Mas agora não pode deixar eu cair fora, não. Eu quero falar aqui meus colegas vereadores, que faz parte da minha comissão, que é o vereador Donato, o vereador Danilo. Nós temos que chamar o Marcos Faria para ele ver que ele nesse buracão maior, ele arrumou um bolo, né? Desse que estão ajeitados, a gente tem um buraco crítico aí na cidade. Crítico mesmo. Vamos tirar a minha forma, vai resolver o problema. E se dá a primeira chuvona que dá, vai levar toda essa areia embora. Se o buraco continua e o povão continua criticando nós. Porque tem muita população da cidade, sabe que nós estamos três meses. Eles vêm procurar a gente e a situação está difícil, né? Porque eles pagam imposto e tal, e dando grandes problemas previstos, né? Então, é o que eu tenho dito, muito obrigado. A tribuna fica à disposição do vereador do PPB, Nelson Dias Fonseca, 10 minutos com direito à parte. Senhor presidente, novos vereadores, o público presente, eu quero agradecer a presença de todos aqui em nome da dona Vilma, que faz presente aqui, junto com mais dois colegas que faz tratamento de necessidade especial, tratamento continuado, né, embudeados. Seja bem-vindo à Câmara para iniciar o trabalho da casa dessa Câmara. Seja bem-vindo o nobre ex-vereador Isaías, muitos honros pela sua presença, o secretário municipal do Conselho Municipal de Agricultura, o senhor Erivaldo, e os demais presentes. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui em relação à questão que diz respeito à questão do tapa-buraco. Eu acho que
É como se mandasse um recado, se estivesse tirando sarro aqui da Câmara, né? A condução de respeitar o Poder Legislativo, porque dizer que se colocar material dentro de buraco agora não vai resolver o problema. Veja, pode até não resolver o problema, que há o desinteresse e se o material seja de má qualidade. Porque a BR-364 está sendo recapeada, está sendo feito um trabalho pelo DR, né? Que é com material de qualidade, e o serviço está ficando em primeira. E não importa se dá sol ou dá chuva, está sendo feito um trabalho. Então, se for fazer um trabalho mal feito, com certeza será mal feito com material ruim. Se for fazer um trabalho bem feito, com certeza será feito com material de boa qualidade. E dizer que não é verdade que o tempo aqui está atrapalhando. Eu acredito que sim, pode ser outros compromissos, e aí o tempo não dá para poder fazer o trabalho, da qual foi feito a licitação, e essa pessoa, do senhor Marcos Farias, que ganhou a licitação, não está podendo cumprir com as obrigações do contrato. Se é essa a desculpa, nós temos que levar em consideração que realmente então não vai ser feito. Mas dizer que a chuva e a Alto está trabalhando para fazer o tapa-buraco, aí não é verdade. Eu gostaria aqui de falar em relação ao que discutimos ontem aqui na sala das comissões. Nós tínhamos 9 vereadores, e dizer, observando hoje pela manhã, junto com o vereador do Ceará, depois o vereador Gevaldo, o vereador Juvenil também teve no gabinete, e a gente fez uma observação, que eu acredito que tem que ser feito um trabalho em cima da discussão. Nós achamos aqui uma diferença de R$300 mil a mais, da condição de transferência do Poder Executivo ao Legislativo. O gabinete do prefeito tem em média orçado nesse orçamento, que é um orçamento com base de cálculos pela sua questão contábil, segundo os últimos 2 anos que nós estamos fazendo na administração, o último ano de governo do Romeu, ex-prefeito, e o primeiro ano de governo do nosso prefeito Marcão, com base em R$28 milhões. A base de cálculo de R$33.544.000 elevou o orçamento em R$5.300.000. Observa que a Câmara Municipal de Altair está recebendo uma transferência a mais de R$76 mil. Senhor presidente, não sei qual é o gasto, sinceramente, para falar a verdade, nós temos que debruçar em cima desse orçamento para poder entender isso. Agora, não dá para aceitar que o gabinete do prefeito tem R$1.600.000 orçado e a Câmara tem R$1.298.000. O Poder Legislativo do país está recebendo transferência menos R$300 mil do que está orçado no gabinete do nosso prefeito. Infelizmente, eu acredito que temos que rever de urgência esse orçamento, porque esse orçamento não condiz com a elevação dos percentuais de indicadores que a sua questão contábil administrativa fez. Então, não é para discurso, mas que a gente se debruça. A gente tem condições de fazer um bom trabalho. Na grande verdade, a lamentação é que há queda de arrecadação no município, mas a projeção do orçamento para o ano de 2014 é de R$5.300.000 a mais. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, aos vereadores, ao presidente do Conselho Municipal de Agricultura, eu tenho feito um trabalho no sentido de ver, a partir do momento que foi protocolado o orçamento dessa casa, a possibilidade da gente fazer investimentos na Secretaria de Agricultura, em especial na Secretaria de Agricultura, porque é a Secretaria que dá ao nosso município a sustentação para o desenvolvimento. Quando você fala de agricultura, você fala de todo um conjunto daquilo que há uma expansão de produção, que seja ela na agricultura de grãos, de leite, de carne e assim por diante. Nós temos na evolução do orçamento, segundo a base de cálculo feita pela contabilidade administrativa, R$396 mil a mais da Secretaria de Agricultura. E eu quero aqui registrar nesse momento, pedir isso registrado aqui em ata. Eu estarei apresentando uma proposta de emenda à Secretaria de Agricultura.
aonde a Secretaria de Agricultura tenha um banco de sêmen para melhor oferecer condições para que nossos produtores de leite não sejam considerados como coitados, adquirindo matrizes por terceiros, às vezes descartadas, mas nós temos que ter qualidade para produzir leite. Quero dizer também, senhor presidente, fazendo uma base de cálculo, se nós tivermos hoje 20 associações no município, nas 9 linhas, e se pudermos dar contribuição de doação pela secretaria, ou que seja custo baixo, nós temos condições de colocar 3.500 mil toneladas de calcário em Alto Paraíso. Quando se fala em calcário, parece que nós estamos falando só da agricultura familiar, mas nós precisamos fazer correção em pasto, em lavouras produtivas e naquela que vai ser, com certeza, feita por mecanização. Então nós vamos ter dificuldade em contribuir com quem mais tem feito por Alto Paraíso, que nós somos nossos produtores rurais. Então eu quero registrar aqui essas duas emendas, especificamente falando da Secretaria de Agricultura, eu estarei apresentando esse orçamento, porque existe perspectiva de receita e nós não podemos perder a oportunidade de dar uma atenção com carinho ao nosso agricultor. Muito obrigado. A tribuna fica à disposição do vereador do PSDB, Juvenil Santos Sena, 10 minutos com direito à palavra. A tribuna fica à disposição do vereador do PSDC, Marcos Soares Pereira, 10 minutos com direito à palavra. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, o público presente, ali meu amigo Negão, Daí, vocês da festa ali, o Carlinhos. Quero aqui em nome do povo de Demodade dizer um bom dia a todos. Fala também, senhor presidente, que nós tínhamos falado na sessão atrasada a respeito da Demodade, aonde eles vêm sofrendo muito, pois o carro que é Demodade, que é para carregar o povo da Demodade, muitas das vezes é usado em muitas outras coisas, e na hora que eles precisam, os carros estão quebrados, e quando compra Porto Velho, muitas vezes quebra quando vai, quando vem, e sabe que eles têm o direito, o Estado, o município tem o dever de acompanhar esse transporte. Então nós vamos ter que sentar com o secretário diretor, sentar com quem é responsável desse município, para que nós possamos resolver a situação, porque não tem que fazer nenhum favor, é mais que obrigação, é um dever, e me coloco à disposição deles. Falei que a Câmara de Vereadores ia estar à disposição deles, até depois, eu não sei se não é seu nome, a Daiane passou uma cópia, mas ela vai passar uma cópia para cada vereador da portaria que traz ali o direito deles, e vamos sentar com nós. Também na sessão passada eu não tive aqui, senhor presidente, tive que nos sentar mais volta para a nossa justificativa, e aonde fico muito honrado quando eu, o vereador Marcos Soares, acompanho uma obra, acompanho uma ponte, porque é o meu dever. Eu fui eleito para ser um fiscal desse povo, fiscal desse município, e estou exercendo, presidente, o meu dever para que fui eleito, que é fiscalizar, que é cobrar, que é estar do lado do povo. Não fui eleito para puxar saco de governador, para puxar saco de prefeito, para puxar saco de empresário e para puxar saco de quem tem dinheiro. Eu fui eleito vereador para representar esse município, para representar o povo que precisa, vereador Leonardo, para representar realmente o povo que precisa. Porque você ser amigo de pessoas que têm carrão, pessoas que têm fazenda, pessoas que têm dinheiro para gastar, é muito fácil. O difícil é você ser amigo de realmente quem precisa, pessoas que você precisa pegar nos braços, que você precisa pegar
o teu carro, e você sair da tua família, aí é difícil. Mas defender quem tem dinheiro é muito fácil. Eu não sei se tem alguém que acha que o vereador Marcos Frois é antissocial. Eu não sei se tem alguém que acha que o vereador Marcos Frois não exerce a função de vereador, não trata do povo. Eu queria que passasse a me conhecer, passasse a ver o trabalho que eu faço, aonde eu ando. E se querer falar comigo, vereador Ceará, meu telefone está aqui na Câmara, o meu endereço é na linha 85, ali na chácara. É só me ligar que eu vou em qualquer lugar. E talvez, se mandar recado, o recado pode chegar distorcido, o recado pode chegar de outro jeito, mas o Marcos Frois é vereador do município do Alto Paraíso, é morador daqui. Então, na hora que ele falar, senhor presidente, o vereador Marcos Frois, estou à disposição em qualquer lugar. E eu queria que depois da sessão, presidente, conversasse com o povo demoniado ali, para ver o que nós podíamos fazer. Tem uma questão do asfalto aqui, que o governador Donato falou. Quando assumimos esse mandato de vereador, fizemos uma parceria entre empresários, quero o conhecimento do presidente, quero o conhecimento dos colegas vereadores, aonde, em frente ao cartório desse município, não podia se casar uma noiva porque não tinha como descer no estilo que tinha uma poça d'água que era uma lagoa. Aonde o vereador Marcos Frois, em parceria com o Naldo, em parceria com o Dedinho e muitos outros empresários aqui, que eu não lembro o nome, fizemos uma parceria, o prefeito entrou com a patrola e cascalhando em frente àquela rua. E hoje, passando o asfalto ali, está uma poça d'água de novo, que tenho certeza que daqui a poucos dias nós vamos ter que fazer outra ação social, outra vaquinha de coisa para nós lá e cascalhar o asfalto, será? Então isso é uma vergonha. Tenho certeza que não é só eu que estou vendo isso aí, os vereadores estão vendo, a Câmara está vendo, mas infelizmente a gente fica de uma atada, porque o governador manda fazer o asfalto, ele manda o fiscal do DF, ele manda o povo dele, eles mesmo tomam o dinheiro, e o povo fica aqui com cara de besta, com cara de otário, vereador com cara de otário, prefeito com cara de otário, e a população com cara de otário. Aí quando chega ano que vem, ano político, o cara vai vir aqui e falou que fez asfalto, mas infelizmente é uma porcaria que eu falo, é uma vergonha. Tem muitos lugares aí, Cidão, que é só passar para ver. Mas eu acredito e creio no Ronaldo que fala. Se o vereador falar qualquer coisa aqui, está fazendo oposição, está caçando briga, está querendo se aparecer, mas não está fazendo mais que a função. E eu não estou aqui para bater em ninguém, não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade, estou aqui para respeitar o povo do Alto Paraíso, para respeitar meus colegas vereadores e ser respeitado nessa casa de lei. Porque o dia que eu tiver que falar alguma coisa para alguém, eu chamo ele e falo. E quando falo, falo o nome. É o que eu tenho dito, senhor presidente. Irmão, muito obrigado. Terminando o grande expediente, não havendo mais oradores inscritos, ao grande expediente, coloco em votação o ofício 106, de autoria do Executivo Municipal, que solicita em regimento de urgência ao projeto de lei 1313, de autoria do Executivo Municipal. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão, e os contrários se manifestam. Fica aprovado por unanimidade. Coloco em votação o ofício número 102, de autoria do Executivo Municipal, que solicita regime de urgência ao projeto de lei 1314, de autoria do Executivo Municipal. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Fica aprovado por unanimidade. Nesse momento, suspendo a sessão por 15 minutos para o parecer da Comissão Conjunta aos projetos de lei 1313 e 1314, de autoria do Executivo Municipal.